infelizmente, hoje ficou muito apertado. Tem umas questões para preparar para a reunião que eu não tive tempo. A gente vai fazer a reunião no sábado que vem. E como não tem ensaio sábado que vem, correto, Larissa? Não tem ensaio, né? Sábado que vem não tem ensaio. Então nós vamos ter a reunião dos homens às 2h30 da tarde e aí emenda o estudo às 3h30 depois, tá bom? Porque aí a gente não toma o tempo do ensino, né? Vai que é o Leomar que precisa ensinar e aí a gente atrapalha ele com isso. Não, só estou falando assim, por alto assim, porque eu não sou, né? Então assim, eu não sou. Então a gente permite que a pessoa que ensine use os 2 horários para ficar mais tranquilo, né? Vamos orar para começar. Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós queremos te agradecer e te louvar por esta oportunidade de ainda estarmos juntos nesta tarde, te glorificando, te exaltando e podendo, Pai, absorver um pouco mais da tua Torá para nós, porque ela é vida e é a vida que emana da parte do Pai. Como disse, Pai, nosso pai Moisés, e assim Yeshua testificou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que emana da boca do Criador. Eis aqui o teu povo, faminto pela tua palavra. Aqui nós estamos clamando para que ela penetre o nosso ventre, ela nos sacie, mas ela se multiplique dentro de nós na forma de aperfeiçoamento do nosso pensamento, da nossa ação, das nossas decisões, para que o Eterno em tudo seja glorificado. É como nós oramos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Pela manhã nós avançamos no conceito de terra até a definição de Adamá, correto? A gente falou que Adamá no hebraico pode ser definido por terreno, por uma gleba, né, um solo, a superfície, a porção da terra mais superficial e que tem contato com a atmosfera e seus elementos, especialmente a água. Ela é usada de forma bem particular como sinônimo de Eretz, terra da sua forma mais primitiva, quando a ideia é país ou território determinado. Ela pode significar o ato de cultivar a terra ou a agricultura, e aí nós vimos a semelhança com o ato da celebração de Sukkot, não é isso? Aí, se eu não me engano, nós paramos na origem da palavra Adamá. A palavra Adamá, ela é oriunda da palavra Adom. Adom significa avermelhado, é aquela cor específica de uma terra de barro fértil. Ela também significa ruborizar, mostrar a presença de sangue, a presença da vida. Eu até exemplifiquei a questão da pessoa que passa por uma parada cardíaca, um sufocamento e uma criança no canal de parto. Não foi isso que a gente falou pela manhã? Então, como conclusão, Adamá, nós devemos enxergar essa palavra como uma parte específica de um todo chamado terra. Adamá seria a porção da terra que demonstra a aptidão pela vida, ou seja, a fração do terreno apto a abandonar o seu aspecto inanimado. A gente parou aqui. Aí eu acredito que eu ainda avancei um pouquinho aqui no comentário que dizia assim: mesmo não havendo nenhuma similaridade no aspecto linguístico, as palavras Eretz e Adamá parecem conversar de forma íntima na tentativa de conceituar o significado de terra. O fato que conecta essas duas palavras de maneira íntima é a intervenção divina para gerar a vida. Fato que conecta permanentemente os seus significados, mesmo na ausência de qualquer semelhança gramatical. Essa é a particularidade divina sobre a autoria da vida. Nós paramos aqui. Queria que vocês abrissem lá no Deuteronômio, capítulo 26, na Parashá Kitavô, que nós vamos entender, Leomar, a Torá falando exatamente cada uma dessas duas raízes hebraicas particularizadas de forma específica para nós entendermos definitivamente essa questão aqui. Lá na Parashá Kitavô, Deuteronômio capítulo 26, versos 1 e 2, nós vamos ler aqui. Deuteronômio capítulo 26, versículo 1 e 2. E é quando vieres a Eretz, a terra que Adonai teu Elohim te dá como posse, tu a herdarás e nela habitarás. Toma
o princípio de todo fruto da Adamá. Olha como evolui no texto, Leomar, ele aqui já trabalha os dois conceitos. Então o fruto não é da Eretz, o fruto é daquilo que tem desejo pela vida, que farás vir através de sua Eretz, da sua terra, que Adonai teu Elohim te dá. Coloca-o num cesto, vai até o lugar que Adonai teu Elohim escolher, para nele fazer residir o seu nome. Veja que o texto aqui trabalha por duas vezes a raiz Eretz, e ela está restrita no seu aspecto, Leomar, territorial da terra de Israel. Está falando do país, da geografia de Israel. Só que quando você for fazer uma A Torá vai dizer, Leomar, no Deuteronômio, não vou lembrar agora o capítulo, vai dizer assim, porque tu e teu povo, não, porque os filhos de Israel estão sendo levados a uma terra na qual lavrastes antes. O que ele quer dizer para o povo de Israel? Que quando eles na terra, ele iria encontrar que foram frutos de trabalho outros habitantes que existiram ali antes. Então a terra não era uma tua. Ela não era a terra que você ia pegar, Leomar, e ia ter que fazê-la produzir do zero. Então, e ali ele ainda adverte, acho que capítulo 21. Capítulo 20, que ele vai dizer assim: e contrares árvores frutíferas, corte as árvores que deem fruto. É antes da ordenança da cativa, no 21, se eu não me engano, finalmente no 21. 20, não é isso? Versículo 20, ele vai dizer que quando sitiares uma cidade da qual o eterno teu Elohim te inserir na terra, não arrancarás as árvores que são frutíferas nela. Então Israel ali, Leomar, ele adentra uma terra que já tinha por si só características produtivas. Tanto é que os espias vão descrever como uma terra que mana leite e mel. Então a capacidade de geração de vida na terra já era comprovada desde 40 anos antes da entrada de Israel. Quando os espias entram ali no capítulo 13, né, de Números, eles já vão identificar, trazendo o cacho de uvas, de que aquela terra produzia alguma coisa. Então ela já não era só um território físico, mas você vai ver que os edomitas se restringem a isso daí. Nós vamos chegar aqui para você entender. Note que o texto tem por premissa a presença do humano ofertante dentro de um território dado por Adonai, com legitimidade. Kitavô, quando você entra numa terra, num território, que Adonai te dá de forma legítima, e com as mãos cheias você vai trazer o resultado do solo. Então havia um vínculo que foi o grande conflito dos espias no passado. Eles entraram vendo que era uma terra que produzia, então eles subentenderam que para manter a terra sob posse, eles iam ter que manter a produção existente já naquela terra. É aí que eles refugam e não querem a terra para ter que trabalhá-la. É aquele aspecto da Parashá Shelah Lehá, onde ali o povo de Israel, aquela geração toda, morre no deserto por não querer assumir a necessidade produtiva da terra. A oferta que o homem traz aqui na Parashá Kitavô, ela simboliza que a mão do ofertante gerou vida no local onde ele habita. Da mesma forma que Elohim gerou vida a partir do local onde seu espírito habitava. Então vejam, no Éden havia uma terra física chamada Eretz, totalmente improdutiva para a vida. Ela era um terreno. Quando Elohim se apodera dela, sopra o hálito de vida e ela gera o homem, ela forma as árvores, ela forma os animais, é uma terra que converte-se numa capacidade de geração de vida.
Quando Israel recebe uma terra nas mãos de Adonai, o ofertante precisava, ao tomar posse dela, cultivá-la, e para ter legitimidade sobre ela, ele precisaria trazer os primeiros frutos da terra como comprovação do seu trabalho. Então, a moeda de pagamento para quem toma uma posse de terra nessas condições, Rita, não acaba na assinatura da Escritura. Porque se assim fosse, bastaria o corpo de Sara enterrado em Kiriat Arba, Hebrom, porque ali foi, segundo os rabis, a chamada escritura de posse de terra de Israel, que era o corpo de Sara enterrado ali em Hebrom, que até hoje fizeram até uma mesquita em cima lá, onde os patriarcas estão enterrados. É a maior legitimidade de compra de uma terra. Mas quem vai dar o real sentido de posse da terra não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó. São os descendentes dele. Os descendentes deste homem, chamado Abraão, que recebe a promessa, e das suas duas gerações, Isaac e Jacó, que trabalham para que essa posse de terra se confirme, ela culmina nos descendentes sendo produtivos dentro da terra. Então você entra, traz as primícias para comprovar. E aí, se você olhar a continuidade do texto, o ofertante tem que evocar a história, porque arameu era meu pai, sem terra, sem posse. O que ele está dizendo? Que meu pai veio de Padã Arã com uma mão na frente e outra atrás, pautado apenas numa promessa de Elohim. Então, esse é o sentido maior do significado de tomar posse de uma terra física, a qual você precisa legitimar a sua posse. Então, é muito interessante quando as pessoas, muitas vezes, elas olham essas questões a respeito de um campo, como a gente está falando, e isso pode parecer uma coisa, Leomar, longe da nossa realidade. Por que eu digo isso? Porque se nós associarmos o campo apenas a uma propriedade agrária apta a se ter, Leomar, uma horta, uma pastagem, um pomar, ou um cultivo em larga escala de qualquer fruto sobre a terra, nós vamos incorrer no erro que o patriarca aqui, no capítulo 26 de Deuteronômio, em Kitavô, ele está dizendo que nós não podemos incorrer no erro. É aí que nós vamos entrar aqui agora. O texto da Torá, Rita, está nos conduzindo numa evolução de terra física, uma estrutura, um território, um terreno. Aí, quando você começa a olhar a evolução do que Adonai faz com a humanidade, nós já vemos ele convertendo a necessidade desse terreno bruto em ser um terreno gerador de vida, Adamá. Por isso que o homem, Adão, o nome dele não é oriundo de Eretz, o nome dele é oriundo de Adamá, porque ele é vermelho, ele é aquele que tem rubor, é aquele que tem sangue porque exala vida, por isso que é o nome Adamá. Então, dentro desse aspecto, Rita, nós precisamos começar a olhar que posse de terra é tudo aquilo, no âmbito físico, no âmbito emocional do homem, por isso que nós vamos ver sobre as questões das carências do homem, então é do interior do homem e, espiritualmente falando, a posse de terra tem que seguir o rito. Você toma posse de uma Eretz, você trabalha ela para que ela seja uma Adamá, mas aí vem o grande conflito. Mas e se essa terra a qual eu estou falando não é algo físico que cabe a enxada, o adubo e o cultivo? É aqui que nós vamos dar continuidade. À medida que o texto bíblico foi se desenvolvendo, houve também uma progressão dos vocábulos que dão origem às palavras chamadas terra. Nós já trabalhamos duas, Eretz e Adamá, com a intenção de aprimorar e especificar determinados sentidos, Rita, que seria dado ao texto. Do ponto de vista da palavra terra, os desdobramentos gramaticais que têm por intenção destacar e particularizar o sentido da existência da vida. Então você vai ver que o texto bíblico lá no princípio é a terra bruta, ele já começa a falar da Adamá, mas quando os descendentes começam a tomar posse daquilo que os pais legitimaram, a expressão muda junto com isso daí. É aqui que nós vamos entrar agora.
Exatamente. Essa é a correlação que eu vou fazer quando nós entrarmos na próxima definição de terra, para nós entendermos o nosso vínculo com o São José Jacob Saad. Nós vamos entender isso perfeitamente aqui. Abre lá no Gênesis capítulo 2. E quando a gente fala da evolução do vocábulo, Leomar, não é longe do texto, nós estamos em Bereshit ainda. O próprio texto de Bereshit, ele já dava ao homem a forma de compreender esse desdobramento dos significados. Gênesis capítulo 2, ó. Oi? Mas nós temos que entender isso aqui. É isso aí. Eu não falei que nós vamos ter que estudar exaustivamente essa questão de campo? Se a gente não entender isso, nós vamos ficar enrolados com Adonai. Gênesis 2, versículo 5. Olha o jogo de palavras, Leomar, que ele vai fazer aqui. Ó. Eu vou ler na minha tradução aqui. Ainda nenhum arbusto do campo havia na terra, ainda nenhuma erva do campo havia germinado, pois Adonai Elohim não havia feito chover sobre a terra, e nenhum humano tampouco para servir a terra. Olha a quantidade de vezes que num versículo, Rita, ele trabalha o conceito de campo e terra, e se nós olharmos tudo dentro de uma única linha de definição, nós vamos ficar totalmente estagnados na compreensão da Torá. Vou voltar no versículo e agora eu vou traduzir palavra por palavra da expressão terra aqui. Ainda nenhum arbusto do campo, sadê, aí surge a terceira palavra que nós estamos conversando. Ainda nenhum arbusto do campo, sadê, havia na Eretz. Ainda nenhuma erva do sadê, do campo, havia germinado, pois Adonai Elohim não havia feito chover sobre a Eretz, e nenhum terroso, Adam, tampouco para servir o terreno, Adamá. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que enquanto Adonai Elohim não se manifestou, aquilo que era bruto não frutificou. E nem aquilo que era humano na sua previsão de existência existiu. Só que ele usa 3 raízes hebraicas diferentes. O que nós vamos ver aqui, ó, que é um detalhe muito, muito singular da Torá, é que nem gotículas de águas dos céus, nem hálito divino contendo gotículas de água, ainda haviam sido testemunhados pela criação. A criação estava na sua forma bruta, de forma que seria o divisor de águas para a existência da vida. Quando a água retornasse ao preceito de contato com aquilo que era bruto, haveria vida no campo e a vida haveria no humano. Aqui que está a diferença. Olha o verso 6 e 7. Mas um vapor sobe da terra e rega todas as faces da Adamá. Era uma terra bruta, mas que estava desejando gerar vida, mas sem o sopro divino não havia vida. Adonai Elohim forma o terroso, Adam, pó do terreno, Adamá. Ele insufla em suas narinas o hálito de vida, e o terroso Adam torna-se um ser vivente. Em paralelo à criação de Adam, o que Adonai vai fazer? Adonai planta um jardim em Éden e ali coloca Adam. Ele cria a estrutura de sustento da vida junto com a vida, no mesmo local, usando a mesma matéria, o solo. Notem que o verso 5 muda a nomenclatura do terreno, Adamá, para campo, Sadê, dando a entender que aquele terreno produziu vida, ou seja, frutificou. A existência de vida no terreno é a progressão natural que Adonai espera dele, por isso desejou criá-lo. O que acontece aqui, Rita? Nós tínhamos 2 formas brutas, Leomar, de terra. A terra, estrutura Eretz, que é o solo, totalmente inerte, sem vida.
E nós tínhamos uma essência de vida humana desejando brotar da superfície do solo. Mas nada disso andou nem para frente nem para trás, enquanto não houve o hálito divino gerando vida nessas duas estruturas. A primeira delas, nós ainda não tocamos aqui no assunto, mas a Adamá já respondeu por meio de um campo. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que aquilo que desejou ter vida gera vida, ela é um campo em fruto. Sadê. 10 anos depois foi informado que o campo agora é um sadê. Estou falando, quando nós chegamos aqui há 10 anos atrás, era uma terra morta, inerte, não produzia toda nada. Ocupada por pessoas. Casa assombrada, não era assim que era chamado? O casarão assombrado do centro de Vitória. Que os jornalistas iam fazer suas matérias aqui, né? Na área cultural. Então, quando nós ocupamos, recebemos a chave e ocupamos, nós então já desejamos frutificar dentro dela. Isso. Aí se tornou uma Adamá, um terreno propício para a vida, mas ainda o nosso desejo o nosso bom desejo de reedificá-la, que contribuiu então tornou-se. Por isso que a Paraxá Kitavô vai dizer que quando entrares na terra e nela habitares e dela colheres os primeiros frutos, habitar na terra, nela trabalhá-la e colher o primeiro fruto, você suba a Jerusalém com a sua oferta em mãos para dizer: Arameu era meu pai, que saiu de um lugar e ficou desterrado, tomou posse de uma terra e agora os seus descendentes estão legitimando a posse. Seu José Jacob Saad, quando veio para cá, pegou esse terreno, provavelmente totalmente um terreno bruto. Ele construiu uma chácara, nitidamente dá para ver que o conceito dele era um conceito de chácara, não era uma casa das modernas de hoje. Não, era um conceito de uma chácara. Ele produz nessa chácara, expressando o desejo dele de que a fé dele fosse enraizada aqui dentro, mas ela espera mais de 50 anos para chegar na mão dos descendentes legítimos, para que esses descendentes legítimos, e ainda 10 anos depois, comprovassem frutificação e posse definitiva. Por isso que quando a oferta chegar em Jerusalém, a terra não é mais tomada, porque ela foi definitivamente legitimada. Por isso que ele falava, aqui lembra? Por isso que o Eterno falava conosco, que nós achávamos que nós continuaríamos mudando, né? Isso. Como viemos de Jardim da Penha, mudando. Aí ele falou, não, aqui é para sempre. Isso, é definitivo. É definitivo. Porque ele já via isso, porque ele via que a casa chegaria ao ponto de tornar pública a sua legitimidade. Léo, uma coisa importante para se falar é que quando se fala assim 10 anos, algumas pessoas comentam, nossa, isso tudo é porque isso não se faz no passo de mágica. Precisa se fazer com entendimento. E nem se forja de maneira, como é que eu quero dizer assim, ilegítima. De formas escusas, eu estou querendo dizer. Isso. Conseguindo passaporte falso, conseguindo importação de rabinato. Não é assim que se legitima uma casa judaica onde você é plantado. Sabe por que eu lembrei disso? Porque quando você fala assim, que quando você está numa terra, e essa terra é uma Adamá, um Eretz tornando-se uma Adamá, e depois para se tornar um Assadê, esse processo de Adamá, para se tornar um Assadê, existe um trabalho para ser feito. Não tem prazo determinado. Exatamente. Não tem. Exatamente, não tem esse prazo determinado de 1 ano que você vai dar fruto. Se nós olharmos ao pé da letra, Leomar, Israel entra na terra 40 anos depois. Mas 40 anos antes houve uma incursão para avaliação da terra. Então durou 40 anos para penetrar. Quando eles penetram, eles guerreiam 22 anos com Josué para poder ter os seus assentamentos de clãs divididos pela terra.
Todo esse é um tempo que a terra está em período probatório avaliando. Ou vocês estão achando que quando Josué entrou, eles começaram a cultivar e viveram em paz com os moradores da terra? Foram 21 anos de guerra, de estabelecimento de cidades, de construção de estruturas bélicas que foram legitimando a entrada de Israel na terra. A produção de frutos, você vai começar a ouvir falar no tempo dos juízes, que você vai começar a ouvir falar dos cultivos de Israel na terra. Exatamente. Legitimados. Ainda não, porque a oferta não bateu lá nos pais. Quando você faz uma compra de um terreno, de um apartamento, você paga por ele. A segunda etapa é a transferência da documentação para o nome do comprador. Estou correto, Sueli, nisso? Qual é a etapa que se sucede a isso, depois que você tem a escritura em mãos? O cartório torna pública a sua posse. É o registro. Você pode ter a escritura, mas ainda não tem o passo final de torná-la pública para que a cidade saiba que aquele ali tem um novo dono, uma nova posse. Esse processo a Torá trata como uma evolução do conceito de terra para que o homem entenda a sua necessidade na terra. Seu José Jacob Saad tinha aqui uma Adamá, aí eu não vou saber dizer, porque a história dele para nós, até certo ponto, ela é oculta, se ele produziu ou não nesta terra, mas que ele deixou uma legitimidade, aguardando ser confirmada, ele deixou dentro de um jubileu de 50 anos para acontecer. Mas a validade dessa legitimidade só está sendo comprovada no 10º ano de habitação dos descendentes. Lembra que eu falei? Abraão tem o direito à terra, a Eretz. Isaac vive nela, é o único patriarca que não sai de dentro dela. Jacó precisa sair e voltar. Mas são os descendentes de Jacó que vão tomar posse dessa terra. Então é um processo, Rita, que leva uma história para acontecer, conduzido pelo rito da Torá. Pelo ritmo e rito, né? Exatamente. A palavra sadê, ela é um campo, ela é uma terra, ela é um terreno. Seu uso preferencialmente associa-se com a fecundidade do solo. Toda vez, Leomar, que você estiver falando de uma terra que está em fruto, ele não vai usar a expressão nem Adamá nem Eretz, ele vai dizer que já é uma sadê, é um campo. Porque dá a ideia de que tem trabalhadores sobre ele fazendo produzir. Então você vê que o hebraico ele separa terra de terra de terra de terra. Ele não mistura as coisas. A existência dessa raiz, segundo a Torá, por meio dela nós temos a compreensão que este resultado requer a avaliação do legítimo dono da terra. Por que a casa precisa ir a Jerusalém para confirmar esse aspecto? Porque o legítimo dono vem de lá. Então você volta à origem de quem gerou a posse para alegar a posse, a legitimidade dela. Abre lá no texto da Torá, olha o Salmo de Sucoto, como é que vai ajudar a gente. Salmo 96, dos versos 8 ao 13. Nós não estamos falando que Sucoto é a festa que você sobe com os frutos da terra. Olha como é que o Salmo vai introduzir essa questão. Esse aqui é o Salmo lido todo ano na festa de Sucoto. Salmo 96 e Salmo 76. Nós estamos aqui no 96, que também é um Salmo de Shabat. Olha o verso 8. Oferecei a Adonai glória a seu nome. Trazei a oferenda, vinde a seus átrios. É a convocação maior de Sucoto isso aqui. Prosternai-vos diante de Adonai na magnificência do santuário. Trepidai diante dele toda Eretz, a terra. Dizei aos povos, Adonai reina. Assim o mundo é firme, não vacila jamais. Ele julga os povos com retidão, regozija-se os céus. Alegra-se a Eretz. Atroam o mar e sua plenitude. Exulta o... Ele não trata como Eretz. Quem exulta é o campo, Sadê. E tudo... Por que tudo há nele? Porque ele está em fruto. A terra não necessariamente, ela vai tremer. E nem está dizendo que tudo que está na Eretz vai tremer. Mas o campo, ele exulta e tudo que está sobre ele exulta junto.
Então todas as árvores da floresta jubilarão diante de Adonai. Sim, ele vem. Sim, vem julgar a Eretz, a terra. Ele julga o mundo com justiça, os povos em sua adesão. Se tem um campo que está sendo julgado, o legítimo dono da terra vai dizer se esse campo é aprovado ou ele é reprovado. O Salmo 96, então, ele emana isso para nós. Notem que o jogo de palavras com a palavra terra e campo exclui a palavra terra Adamá no Salmo 96, visando aguçar no leitor uma ideia de finalidade. Não há sentido na existência da vida se houver ausência de resultado produzido por ela. Por isso que o texto do Salmo 96, Leomar, ele não vai se referir ao humano. Ele exclui o humano dessa exultação que Adonai provoca quando visita a terra, para instigar o humano a seguir o rito da terra. Então a terra, na sua forma bruta, treme quando Adonai chega. E eu e você? Nós vamos tremer junto? O campo exulta. A nossa produção, a nossa vida devotada a produzir em nome de Adonai vai exultar de júbilo junto. O autor do Salmo diz que o homem aqui é excluído para que o homem seja incitado a seguir o caminho da terra. Portanto, o Salmo 96 aclama o gozo pelo julgamento de Adonai em virtude da terra. Em sua forma primitiva, ter se elevado à condição de um campo em plena produção, apto a apresentar resultados de um trabalho, o qual será avaliado pelo legítimo dono do campo ou pelo legítimo representante. Abre lá João capítulo 4 que nós vamos entender isso aqui direitinho. Ou é o legítimo dono ou o representante legítimo desse dono. Mas ele fala aqui, Leomar, com a terra na sua forma bruta. Ele força o humano a se sentir excluído para desejar o mesmo rumo que a terra tomou. Gente, isso é bonito demais da conta. Isso. Ele incita o homem a olhar que aquela forma bruta da terra responde a Adonai melhor do que ele, como humano, encontra-se respondendo. Pois não, Marcelo? No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 23, se conectar no original aí, né? Ele vai falar, a fim de lavrar a terra, né? Não tomar. Ele nos lança fora. Não é isso? Isso. Então ele tira os dois do Éden e lança fora. Isso. Qual é a situação do Éden? Aí, isso. Ali o homem, ele perde nos dois aspectos. O campo do Éden está vedado. Então ali era uma terra bruta que se transformou num campo frutífero. O homem agora vai para uma terra virgem de trabalho, para começar do zero na sua forma bruta, um trabalho físico que deveria ajudá-lo a ser conduzido a um trabalho espiritual. O homem e a terra caminhando juntos para se reaproximar de Adonai. Leomar lembrando, Isaías capítulo 28. É a lei da semeadura ali que Isaías fala. Não é isso que você está se referindo? É isso aí. Entendeu, Marcelo, isso aí? João capítulo 4, verso 33. João 4 é aquela história da samaritana que encontra Yeshua no poço e Yeshua dá um tempo enorme da sua vida para com ela, para ele ensinar Torá. O problema dos samaritanos era o local de adoração com Adonai. Os samaritanos achavam que era o Monte Ebal, não era em Jerusalém. E aí havia uma discordância com os judeus sobre o local de adoração. E Yeshua, depois de conversar com ela e mostrar a ela os seus pecados e fazê-la compreender o retorno ao Criador, olha como é que ele entra no assunto aqui. Os adeptos de Yeshua lhe perguntam, depois do tempo todo que ele tomou ali conversando com a samaritana, alguém trouxe-lhe algo para comer? Ele responde, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua. Essa é a primeira resposta de Yeshua. Não dizeis que falta ainda 4 meses para chegar a colheita? Ele está se referindo à colheita do verão. Ou seja, eles estavam no final do inverno. Não havia expectativa no final do inverno de ter algum campo florescendo em Israel. Porque o inverno em Israel, o campo está totalmente quietinho, nevou.
O campo está ali, esperando o sol aquecer e a água derreter para começar a brotar. Então, era tempo de ver um campo físico florescendo? Não. Mas Yeshua diz assim, olha como é que ele confronta os seus discípulos. Não dizeis que faltais ainda 4 meses para chegar à colheita? Ei, eu vos digo, elevai os olhos e contemplai. Vocês acham que Yeshua estava falando do olho físico que estava olhando para o chão para você olhar para o campo aqui? Não. Ele está falando do conceito da palavra bealoterra, de uma ascensão espiritual para enxergar o momento. Isso aí. Cadê aqui? Isso. Eis que eu vos digo, elevai os olhos e contemplai os campos sadê. Ele já viu o fruto em andamento no inverno. Olha Yeshua. Já embranquecem para a colheita. O ceifeiro toma seu salário e reúne a colheita para a vida em perenidade, a fim de que sintam bem-querer juntos o semeador e o ceifeiro. Assim é a palavra verdadeira. Um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos envio a ceifar ali onde não lavrastes. Outros lavram e entrastes em vossa lavoura. Notem que o texto começa com Yeshua alegando se satisfazer com o cumprimento da vontade divina, acima de limitar-se à satisfação que o alimento físico poderia trazer. Yeshua, trouxeram o pão para comer? O meu pão é saber que a obra de meu Pai está sendo realizada. Olha o fruto que esse homem tinha. Ele não desejava um fruto físico. Ele queria, Rita, que o fruto espiritual ao qual ele tanto lutou, ele tomasse a frente nas suas decisões. Cadê aqui? Isso. Ele assim representa a essência maior do significado de colher um campo. Ele testifica Moisés em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, acima de qualquer outra forma de satisfação pessoal. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 vai dizer, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que emana da boca de... Se você e eu soubermos colher esta palavra, nós estamos buscando o rito melhor que o campo pode produzir, acima do pão físico que nos sustenta. Então ele já entra com os discípulos lá na raiz, para tirar qualquer margem de dúvida a esse respeito. Em seguida, o texto alega que os campos estão prontos para a colheita fora do tempo agrícola esperado pelo homem, visto que ele fazia uma referência aos humanos carentes da palavra de Adonai, não ao campo físico para plantio. Ele ensina a haver uma diferença entre o tempo da colheita física e o tempo de colheita espiritual. E aguça a atenção dos seus discípulos usando a expressão da Torá, bealoterra, quando acenderes os vossos olhos, quando você e eu formos iluminados por esta luz que permanentemente mantém Torá acesa em nossa vida, nós vamos saber enxergar um campo pronto para ser colhido, mesmo que o tempo agrícola dele não esteja batendo com o que o mestre vai nos mostrar. Os discípulos tinham dificuldade de dissociar o plano físico do plano espiritual. Seria o mesmo que nós colocarmos como meta levar a palavra de Adonai na forma de vida para as almas num tempo determinado físico de plantio agrícola. E eu me limitar àquele tempo para, dentro da minha correlação superficial com a Torá, eu saber, agora é colheita em Israel. Eu vou trabalhar para colher para as pessoas. É a famosa situação que se colocam aqueles que se limitam aos períodos fixos de observância da Torá. Ele está dissociando. O campo pode estar pronto a qualquer momento do nosso lado e nós vamos ter que estar pronto para colher. Eu posso hoje ser levado a um determinado lugar e ali eu tenho que bater o olho, pastor, e falar assim, o campo está pronto.
Tem almas que estão prontas para serem trazidas para a presença de Adonai. Isso. Isso. E Yeshua finaliza no texto de João 4 a questão separando o mérito da semeadura e da colheita. Olha que coisa interessante. É quem realiza a colheita, Rita, que traz alegria a quem semeou. Porque se você semear com a expectativa que eu colha e eu não cumpro, eu frustro a mim e frustro a você que plantou. Ok? Na agricultura, esta regra de dissociar o semeador do que colhe, ela nem sempre existe. Por exemplo, o mesmo indivíduo que planta o cafezal, ele pode colher o cafezal. Aqui Yeshua estava fazendo uma distinção dentro de uma visão messiânica particular que ele tinha. Se nós fizermos uma alegoria cristã do texto, nós vamos dizer que Yeshua era o mestre, e Yeshua plantou e os seus discípulos... Se nós trouxermos para o conceito de Torá, Yeshua está dizendo o mérito de Moisés e dos profetas que plantaram a palavra no passado. E os inspirados discípulos de Yeshua e o próprio Yeshua estão vindo agora colher no campo. Por isso que eu disse, cuidado com a alegoria cristã que quer outorgar a Yeshua todas as coisas, ignorando o que os pais deixaram como: eu não vim senão para cumprir os inspirados e Moshe. Eu vim para cumpri-los. Então quem era o semeador? Quem trouxe essa palavra para a humanidade e quem teve a visão fora de um tempo humano comum de anunciar as coisas que dela derivariam, os profetas. E Yeshua vem para tornar isso público e notório de que ele agora está vindo para colher aquilo que Moisés plantou. Olha só isso. Entretanto, Yeshua adverte seus seguidores. Aqui que está o detalhe. Presta atenção, Rita, que você me perguntou, sua resposta vai vir aqui agora. Entretanto, Yeshua adverte seus seguidores que outros já haviam invadido a lavoura para colher antes deles. Quem era o semeador? Moisés e os profetas. Quem eram esses colhedores da ceifa precoce? Mas sem ter sucesso, porque Yeshua manda os discípulos entrar para colher, porque outro já havia. Quem entrou na frente? Fariseus, saduceus, cegos quanto às questões espirituais, preso à matéria, à letra, tentaram colher um campo que Moisés e os profetas plantaram, mas não foram bem sucedidos. Não deixa nada com injustiça, né, Léo? Não. Nada, nenhuma injustiça ela vai ser corrigida. Yeshua impulsiona seus seguidores a partirem imediatamente para o serviço, visto que este requer a direção do sopro sagrado que estava sobre o Messias e que seria compartilhado com seus adeptos a partir de sua ascensão aos céus. Leiam depois com calma, por causa do tempo, Lucas capítulo 24. Ele ressurge para os discípulos e diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de autoridade, pelo sopro sagrado. Então quem tentou colher o campo, só que nós precisamos entender quem é o campo, que está florescido na visão de Yeshua, precisando ser colhido por seus discípulos. Dessa maneira, Yeshua expõe a insuficiência de viver a Torá pela letra e pelas tradições humanas derivadas dela. Esse é um modelo de vida reprovado e incapaz de fazer um campo produzir e multiplicar, como veremos no Midrash de Yeshua mais à frente. Qual é o Midrash de Yeshua que eu me refiro, que eu não vou ter tempo para entrar? Mateus, capítulo 13, que nós lemos uma parte ontem, e a outra parte, ele explicando o Midrash, é no encerramento de Sukkot. Quando ele vai dizer que um semeador saiu para semear.
Uma parte da semente caiu em terreno pedregoso. Era uma terra bruta, era uma Eretz, Rita, que não almejava exalar vida. A outra caiu num terreno, mas era raso. As raízes não conseguiram se aprofundar para penetrar. Uma outra semente ainda cai à margem do campo e não tinha terra para penetrar. Mas houve parte da semente que caiu num campo fértil, numa adamá, que respirou a vida e que desejou produzir a 100, a 50 e a 60 e se tornar um sadê. E Yeshua está ensinando isso para a gente numa parábola que é das mais conhecidas sobre a face da terra nos últimos 2000 anos. Ele está ensinando essa condução de vida pela Torá, Leomar, como um agricultor ensina o filho a plantar, cuidar e colher. Por isso que nós precisamos nos aproximar desses vínculos simples e primitivos com a terra, para nós não perdermos a essência que exala da Torá para cumprimento de mandamento. Ela é tão simples de se cumprir como uma semente que se joga ao campo, que se rega, que se cultiva e que se colhe. Torá não é uma excelência filosófica que apenas as mentes brilhantes de uma geração terão capacidade de entender e de traduzi-la para os outros. Não é. É o agricultor, pastora, que vai ser capaz de botar a mão na terra e pelo cheiro dela saber se ela quer ou não exalar vida e trabalhar essa terra. Abre o texto de Atos, que nós vamos entender uma coisa aqui simples, que é uma confusão no mundo cristão sem precedentes. Que eu tenho que chegar ainda na quarta vertente da palavra terra, para finalizar. Atos, capítulo 15, do verso 15 ao 29. Paulo aqui está num confronto direto com os fariseus, alguns fariseus. Porque tinha um campo que Paulo vinha trabalhando, pronto para ser colhido, Juan, que alguns lavradores quiseram entrar nele antes do tempo e exigir do campo uma produção que o campo ainda não era capaz. Aqui está a resposta de qual é o campo que Yeshua viu florescendo e que os seus discípulos não enxergavam, e uma geração inteira de fariseus e saduceus também não enxergou. Aqui, ó, Paulo vai expor para a gente. E com isto concordavam as palavras dos profetas. Paulo vai lá em quem semeou para fazer a sua alegação. Como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei a tenda de Davi que está caída. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificar. Olha o campo aqui sendo esclarecido quem é. Ó. Para que o restante dos homens, traduza-se, as nações, ele não está se referindo a Israel, as nações, busque ao Eterno. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Eterno, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Elohim desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que retornam a Elohim, mas escrever-lhes que abstenham-se das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, entenda-se, a Torá e os profetas, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada Shabat é lido nas sinagogas. Não exija dos gentios algo que agora eles não podem dar. Mas este campo que está florescendo, ele vai ouvir Moisés ao longo dos sábados e vai crescer e se tornar um campo robusto. Paulo está defendendo o tempo de colheita do campo dos gentios. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homem distinto entre os irmãos. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos,
aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras. Isso ele está se referindo a fariseus que tentaram exigir dos gentios algo que o gentio ainda não estava pronto para oferecer. E transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidai-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado tal mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Adão Yeshua, o Messias. Na verdade, pareceu bem ao sopro sagrado e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Paulo, como um bom judeu inspirado pelo sopro sagrado, sabia que as nações haviam sido consideradas pelos profetas como um campo fértil que fora semeado com a palavra de Adonai. Mas ele não poderia consentir com uma colheita fora dos padrões de Torá, que respeita o tempo e o rito adequado, e aqui me refiro ao conceito de misericórdia para com os fracos e necessitados. Esta casa, em momento algum na sua existência, sucumbiu às pressões externas de trazer para cá uma tradição que empunharia sobre a casa uma precocidade que ela não teria condições de dar e suportar para se manter viva. É por isso que essas comunidades, elas nascem e desaparecem, nascem e desaparecem, nascem e desaparecem. Porque não é dessa forma que Adonai vai fazer, pastor, um campo florescer a seu tempo. Aqui, este especificamente, teve 30 anos de existência antes, para depois de posse da terra, 10 anos depois, ter direito à legitimidade. Trazendo conceitos como a circuncisão, como o uso da indumentária, como o tefilim, algumas boas tradições serem introduzidas a seu tempo por meio do desejo e do limite imposto pelo sopro sagrado. Mas em todo tempo a casa tentou ser agredida de uma única forma: a substituição do único e permanente rabino que a casa sempre assumiu para si. Yeshua, o Messias de Israel, o único rabino dessa casa, que sempre existiu e que sempre existirá. Aqui o máximo que acontece e acontecerá é a existência de discípulos. Eu falei isso com uma pessoa hoje na fila do almoço. Não houve, não há e não haverá outro que será reconhecido como cabeça dentro desta congregação que não seja o rabino que se ausentou fisicamente, mas deixou um consolo para conduzir o tempo de cultivo desta terra, desta sadê, deste campo chamado Rehovot. Porque Rehovot não é uma Eretz, Rehovot não é uma Adamá, Rehovot é uma sadê em produção plena. Por isso ele disse: vá a Jerusalém agora, porque o campo, qual foi a palavra? O campo está em produção, pronto para apresentar as suas primícias aos legítimos representantes do dono da terra, lá em Jerusalém. Por isso o valor da oferta que a casa precisa levar, e eu não estou falando do valor financeiro, eu estou falando do valor espiritual que essa oferta tem, que essa casa vai carregar consigo. Dessa forma, Paulo empreende uma oposição ferrenha aos fariseus que, de forma limitada, tentavam alcançar pela força da carne a vida dos gentios que retornavam para o Eterno e sua palavra. Essa foi uma posição sem nenhuma controvérsia dentro dos padrões de Torá, mas mal visto por uma parte dos fariseus daquele tempo e erroneamente exaltada pelos teólogos e pastores cristãos desde então. A defesa de Paulo de que um campo precisa ser legitimado por Adonai pareceu mal aos olhos dos judeus daquele tempo, que enxergavam de uma forma limitada este campo,
mas tornou-se uma exaltação para os teólogos futuros que olharam para isso como uma espécie de liberdade da Torá, a qual Paulo também não deu. Quando ele disse no texto que aos sábados Moisés é lido e pregado em cada... Porque aqueles que estavam sendo cultivados, shabat após shabat, iam ouvir sobre a circuncisão e a necessidade de circuncidar o prepúcio, o lábio, o coração e o ouvido. Eles estariam ouvindo, Almir, que eu teria que subir às festas 3 vezes ao ano. E isso não estava longe da realidade de Paulo. Se vocês voltarem no texto de Lucas, na narrativa sobre Páscoa, leiam com muito carinho. Vai dizer assim, porque em Jerusalém havia alguns gregos que subiram para adorar em Pessa. Já era uma convicção judaica daquele tempo, a compreensão de que o campo das nações precisaria ser trabalhado para que houvesse uma vinda do Messias. Não há profecia alguma nos inspirados, em todo o Tanar, o Primeiro Testamento, que exclua a plenitude gentílica como parte de um tempo pronto para que o Messias viesse para julgar a terra. Os rabis sabem. Mas hoje é considerado um assunto de sigilo a introdução do gentio. Mas esse gentio, se trabalhar em silêncio, quietinho, com fidelidade à Torá, aderindo por meio do Messias e do sopro sagrado, ele vai ser legitimado por um tribunal supremo diante de Adonai. Mas no tempo de Adonai. Não adianta hoje entrar um ali pela porta, eu estabelecer uma escola doutrinária para ele aqui, Leomar, para dar a ele um tempo humano para dizer, este está pronto para a conversão. Um pouquinho, seu Marcos. Perfeito, seu Marcos. Você lembra quando a gente conversou sobre o bar mitzvah do Cauã? Ele e Miguel, a gente trabalhou alguns dias juntos, e eu disse a eles, é impossível eu esgotar tudo que o Cauã precisa e o Miguel precisam saber a respeito de Torá, para que ele faça o bar mitzvah, senão ele vai fazer o bar mitzvah aos 80, 90 anos de vida. Mas o passo introdutório para ele, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás ao eterno teu Elohim sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a intensidade, e ao teu próximo como a ti mesmo, é o pontapé que os jovens precisam para serem inseridos no bar e no bat mitzvah deles. Porque o resto, Moisés vai ensinar sendo lido todo sábado na sinagoga, Shabat após Shabat. Não adianta, Ulisses, eu querer doutrinar alguém dentro de um tempo que é meu. Pois não, pastor? Essa é a defesa de Paulo aqui, pastor. A luta dele. Sei. Por isso que quando ali, Nabote, quando ali Acabe, eu fui buscar na Torá, em Números capítulo 11, aquela questão que eu estava falando com você, o desejo de desejar. A Torá vai falar no capítulo 11, ele apetece de apetite. Ali é Adamá. Isso. Ali é Adamá, é essa terra, desejando aquilo que não pertence a ele fora do tempo. Que nem só fruto para uma dá. Satisfação pessoal. Isso. Eram as vidas. Exatamente. Isso. Eram as vidas que representavam ali naquele campo de Nabote. A história vocês conhecem o que fez Jezabel e o juízo que vem sobre toda a família de Acabe. Quando você chega ali, em Lucas capítulo 24, que Yeshua fala, eu desejei de desejo comer este peça convosco. Desejei de desejo. Era ardente dentro dele. É ardente. Isso. É uma questão totalmente espiritual. Quando ele pega o vinho, ele vai separar um tempo. Aquele símbolo daquele vinho ali é uma separação de um tempo santo e um tempo profano. Estava tudo pronto. Estava tudo pronto. Nós temos que olhar aquela situação de Acabe, que é muito ruim. É muito ruim. Aí entra o trabalho com esta terra, individualmente, de não viver um apetite desordenado, sem controle, porque a terra não está trabalhada. Ela leva tempo. Ela vai levar tempo. Quem sabe que não vem Adonai contribuindo, com certeza,
trazendo problemas grandes sobre nós para que essa terra deixe de apetecer do jeito que apeteceu Acabe. Não é verdade? Sim, com certeza. É isso aí que a Adonai está falando conosco. Essa demora, esse tempo, é dentro disso aí, não é isso? Isso. O problema, pastor, é que eu fui pego, e aí eu vou voltar numa frase que eu falei aqui agora. Rehovot não é uma Eretz, Rehovot não é uma Adamá, Rehovot é uma Sadê, é um campo em produção. Porém, eu fui pego de surpresa quando eu entendi essa questão. Porque quando eu disse a palavra Rehovot, eu não me referi às almas aqui dentro. Eu me referi à instituição que se estabeleceu na cidade. Ela é um campo em produção, porque ela tem uma associação Aleph Bet, que trabalha fora dos muros, trazendo vida e produzindo em nome da cidade. Só que a Torá usa uma expressão diferente de sadê, quando ela se refere a um campo no intuito de reunião de almas. Não é a expressão sadê. Você, Leomar, é um campo. Você é um campo. Você é um campo, eu sou um campo, cada um de nós é um campo. Produz no âmbito individual. Somos sadê. Sadot, no plural. Cada um de nós, Rita, é este campo que floresce, que está em fruto, como indivíduos. Mas e quando esse campo é uma reunião de campos em produção? O que ele se torna? Voltando ao aspecto progressivo que a Torá impõe a seus adeptos, quando há necessidade de enfatizar a presença humana como objeto da colheita, ou seja, um campo plantado com almas viventes, o texto sagrado usa uma palavra específica para esse fim, mahané. Nós somos um acampamento de almas. Mahané no hebraico significa campo, acampamento, exército físico ou espiritual, um bando ou um aglomerado de tendas. O conceito reforça a essência humana envolvida no aspecto coletivo da vida, mesmo que haja exceções gramaticais para isso. Eu quero trabalhar 2 textos com vocês. Um eu só vou falar, o outro nós vamos ler. Quando Israel, no capítulo 14, marcha para fora do Egito, qual é a palavra original que ele diz? Israel marchou do Egito com seus exércitos, com suas milícias ou exércitos. Qualquer uma das 2 traduções. É por causa disso aqui, ó. Cada alma que celebrou o Pêssar em obediência ao mandamento, eu tenho mandamento para Israel e eu tenho mandamento para Faraó, para o Egito. Os que aderiram ao mandamento de sacrificar o cordeiro ao pôr do sol do 14º dia de Nisan, mancharam o umbral da porta com sangue para que o anjo da morte não destruísse, estes são campos em produção. Deveria ser comido por famílias. A reunião das famílias formou a nação de Israel, que marchou como um mahané, como um acampamento para fora do Egito. Só que o texto continua dizendo no capítulo 14, nós lemos esse texto aqui, Leomar, ontem à noite, nós botamos aqui no serviço de Sukkot, que quando Israel marchava, Ulisses, a nuvem vinha por cima e o anjo ia na frente. Só que Faraó se arrepende e começa a marchar com o seu exército para destruir Israel na saída. Eles estão no campo de Sukkot, nessa marcha, quando o Egito tenta engolir Israel, no campo de Sukkot. Adonai ali, em meio àquele campo do capítulo 14, ele vai dividir o campo em 2. O anjo que estava à frente se bota à retaguarda e a nuvem que estava acima se coloca na retaguarda. O texto vai dizer que a nuvem e o anjo dividiram o acampamento dos egípcios do acampamento. Um floresceu e o outro morreu. Quando um acampamento de almas que frutificou, prestem atenção nisso, quando um acampamento de almas que frutificou, ele se divide, quem divide é Adonai, porque ele julga entre um acampamento e o outro. No Egito eles eram um só
povo. Quando Adonai retira uma parte para tomar para si, a outra parte vem, Adonai diz: agora não há mais mistura. Aqui obrigatoriamente, os participantes de um dos campos precisa morrer, porque dividiu. Nós vamos chegar lá agora, que esse é o segundo texto. Ali é uma outra premissa. Eu estou dizendo, Rita, de um campo que produzia junto, que obrigatoriamente sofreu uma ruptura. O campo que floresce vive, e como reação à vida de um campo que sobrevive, o outro campo precisa. Eu disse para você, haverá uma reação. Se a Rehovot um dia foi visto como um campo em fruto, e alguém dividiu aqui dentro, um campo precisa florescer, porque Adonai vai julgar, mas um outro campo necessariamente precisa morrer. A única exceção que essa expressão Mahané, que fala de almas reunidas na forma de um campo produtivo, ela se permite dividir, Rita, é para a sobrevivência, quando a vida está sob iminente risco. Abre lá o patriarca Jacó, Gênesis capítulo 32. Aqui, a Torá vai dizer, Leomar, que você tem permissão de separar o Ulisses em 2 bandos, em 2 Mahané, para que se um for destruído, o outro sobreviva. Foi assim, Rita, no holocausto dos nossos pais, na Segunda Guerra. Quando muitas vezes, Leomar, os nazistas vinham para matar, uma família separava os filhos dos pais, porque eles se satisfariam com a morte dos pais, mas a tentativa era que os filhos sobrevivessem. Aí o campo pode ser dividido no aspecto de sobrevivência. Uma ruptura institucional não é aspecto de sobrevivência. Entendam os antigos o que eu estou colocando. Capítulo 32, verso do 1 ao 4. Sabe por quê, pastora? Porque veio um lavrador de fora, neste campo aqui, Rehovot, veio um lavrador de fora que nunca havia produzido nessa cidade e tentou exigir e extrair do campo algo que naquele momento o campo não podia. Então o campo rejeitou o lavrador. Alguns saíram com o lavrador. Gênesis 32, versículo 1. Yaakov segue o seu caminho. Os mensageiros de Elohim o alcançam. E Yaakov diz ao vê-los, ele tinha acabado de resolver o problema com Labão aqui, Leomar. Eis o campo de Elohim, Mahané Elohim. Ele clama o nome do lugar, Mahanaim, os 2 campos. Quando ele vê os mensageiros vindo em 2 partes, ele sabia que haveria uma divisão em algum momento. Então ele já clama o nome do lugar, o campo que se dividiu em 2. O patriarca ainda não sabia do que se tratava. Mas como ele vê 2 enviados, ele sabia que haveria um enviado para uma função e um enviado para outra. Ele vê o recurso antes de ver a necessidade. Jacó era demais da conta. Entende aqui numa coisa que eu vou falar. Ele vê 2 anjos. Ele interpreta a presença de 2 mensageiros como uma solução para situações diferentes. Eu estou lembrando de Abraão. Recebe 3. Cada anjo foi para uma. Um foi para sancionar Sara. O outro foi para quê? Sodoma e Gomorra. E o outro? Para retirar Ló. 3 enviados, 3 campos vistos de forma particular por Adonai. O campo de Sodoma e Gomorra sucumbiu. Sara frutificou. E Ló escapou, postergando aquilo que ele chamou de vida que ele teve depois. Um anjo, um mensageiro para cada campo. Mas qual foi aqui o de Jacó? Jacó envia mensageiros à sua frente ao encontro de Esav, seu irmão, na terra Eretz Seir. Então era bruta, era uma terra não trabalhada. Ele já sabia quem era Esav. No campo de Edom, a palavra aqui é Sadê. Era um campo que frutificava nos moldes de Esav, de Esaú.
Ele conhecia que aquele campo não responderia à proposta de paz. Aí salta no verso 7. Yaakov treme fortemente, angustia-se e divide o campo que está ao seu lado, os ovinos, os bois, os camelos, em 2 campos, em 2 mahanê, que eram almas viventes divididas. Ele diz: se Esaú vem para um campo e o abate, o campo restante será... Tinha um mensageiro para cada um dos campos. Neste aspecto, Rita, a Torá te permite, em prol da emergência de sobrevivência da vida, dividir um campo, para que ele subsista. Mas não no aspecto que Paulo enfrentou os fariseus ali. O campo ali não podia sofrer intervenção precoce dos lavradores, porque sabia que o campo não daria resposta suficiente para isso. Então, quando nós vemos o rito da Torá nos levando nesse passeio entre os conceitos e aspectos de terra, nós precisamos fazer como Jacó, tremer diante da presença de Adonai. Porque ele agora alçou essa instituição a um acampamento reconhecido na cidade de Vitória. Porque aqui existem almas que retornaram para Adonai em cumprimento do mandamento por amor ao Elohim único de Israel. Este é o símbolo da oferta que vai ser carregada a Jerusalém para ser entregue aos legítimos donos da terra, para eles enxergarem que uma terra bruta, com seu José Jacob Saad, há quase 100 anos atrás, ela frutificou, ela produziu e agora se tornou um acampamento de almas que temem a Elohim, na pequena e quase desconhecida cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Que o Eterno abençoe a condução da casa, que o Eterno abençoe os corações que se movem para trazer esta oferta, porque os pais saberão que um campo floresceu longe da Eretz Israel, mas que é um campo similar àqueles que brotam e crescem na terra de Israel. Shabbat Shalom, Hag Sukkot Sameach, que o Eterno nos abençoe.